Bom, a gente vai fazer uma questão de sistemas com problemas, tá certo? Então, aqueles que não conseguirem enxergar direito o enunciado, pausa o vídeo, amplia a tela, e aí vocês tentam, depois vocês olham para a resolução. Feito isso, feito o que vocês já leram, tá? E já tentaram, ele é mais ou menos assim. Você vai primeiro ler o texto, às vezes uma leitura só não basta, tem que ler uma, duas, três vezes, e vai fazendo por tentativa que seja mais fácil para você. Eu vou ler aqui para vocês o comecinho. O marceneiro recebeu 74 placas de compensado, algumas com 6 mm de espessura e outras com 8 mm de espessura. Aqui já tem uma informaçãozinha, certo? Aqui já tem uma informaçãozinha muito interessante. Placas de compensado seria aquelas plaquinhas com tamanho pré-definido, sabe? Aqui no caso, umas é de 8, umas de 6. Seria mais ou menos, não falou se é retangular ou não, ou se é triangular, isso não está falando no problema. Ele pode ser quadrada, pode ser retangular, pode ser circular, não sei. Eu vou fingir que é retangular, umas com 6 milímetros e outras com 8. Certo? Então, eu não sei se é da mesma área, umas com 6, umas com 8. Mais ou menos assim. Então ele recebeu 74 placas dessa. Cara, a ideia é você chegar e chamar, né, vamos chamar um de x e de y, mas vamos continuar a pergunta e vamos ver o que está acontecendo. Quando foram empilhadas, as placas atingiram uma altura de 50 centímetros. Empilhadas, o que significa isso, empilhadas? Uma em cima da outra, uma do lado da outra, vamos considerar uma em cima da outra. Então, quando elas foram colocadas uma em cima da outra, não falou se foi 6 primeiro, 8 depois, se foi de 8 em cima, 6 embaixo, não falou. Talvez tenha sido misturado, não sei. Mas eu sei que a altura deles foi 50 centímetros. Aí a pergunta, quantas placas de 8 ele recebeu? Cara, ele quer saber quantas placas de 8 ele recebeu. Eu acho que não vai ser possível calcular independente o 6 e o 8. Eu acho que eu tenho que calcular os dois, não sei, talvez os 6 primeiro. Vamos ver aqui a ideia. Então vamos ver o que está acontecendo. Primeira coisa é você saber o que está acontecendo no problema. É entender que eu tenho duas placas diferentes, não sei quantas, eu sei que tenho duas placas diferentes, e que quando estão empilhadas, ela tem 50 centímetros de altura. Entenderam o probleminha até agora? Vou chamar de x, vou apagar aqui para ficar melhor de enxergar. Eu vou chamar de x a placa de 6. No caso, né, quantidade de placas de 6. QTDE é para simplificar, tá? Quantidade. Eu vou chamar de y a quantidade de placa de 8. Professor, por que você está fazendo isso, professor? Porque ele está perguntando quantas tem. Então eu quero saber quantas tem de 6, quantas tem de 8. Ok, quantas placas eu tenho no total? Eu acho que isso está falando no enunciado. Quantas placas eu tenho no total? 74. 74. Certo? 74. Concorda comigo que a quantidade dessa mais a quantidade dessa é 74? Então eu vou escrever x mais y igual a 74. A primeira equaçãozinha já fiz. Lembrando que se tivesse só essas duas aqui, só essa equaçãozinha, eu teria infinitas soluções. Mas no caso nós queremos apenas uma solução. Agora a segunda, eu estou olhando agora para a altura, certo? Eu vou olhar para a altura. A altura deles é de 50 centímetros. Só que eu tenho placa de 8 e placa de 6. Cada plaquinha que eu colocar de x aqui, ó, concorda comigo que na altura x aqui, vamos entender o problema. Se eu coloco uma placa de 6, qual é a altura? 6 milímetros. Se eu coloco duas placas de 6, qual é a altura? 12, 2 vezes 6. Se eu coloco 3 placas de 6, 3 vezes 6. Se eu coloco 4 placas de 6, 4 vezes 6. 5 placas de 6, 5 vezes 6. Pô, professor, vai perguntar até quando? Meu, até você perceber que eu não sei a quantidade de placas ainda.
Então eu vou ter que fazer x vezes 6, ou 6 vezes x. O mesmo raciocínio é com a placa de y, ou, né? Com a placa de 8. Se eu coloco uma placa de 8, 1 vezes 8, duas placas de 8, 2 vezes 8, 3 placas de 8, 3 vezes 8. Isso para ver a altura dele. 10 placas de 8, 10 vezes 8. Mas eu sei quantas tem? Então eu vou fazer y vezes 8. Ou melhor, 8 vezes y. E agora vai ver uma pegadinha que ninguém, ou poucos de vocês devem estar percebendo. Professor, esse aqui mais esse vai ser igual a 50, né? E aí eu vou fazer a conta e resolvo a questão. Eu pergunto para vocês, tá certo ou está errado? E por que é o meu erro? Eu vou falar para vocês, está errado. Alguém sabe dizer por que é meu erro é isso? Porque o y está igual. Não? Alguém sabe dizer? É o que tá mais e menos, tá mais. Também não. É porque não tem vezes. Também não. Tá faltando fazer Fiquem ligados no que eu falei, vocês podem voltar no vídeo, quem está assistindo. Eu tinha falado uma placa de 6 milímetros. Duas placas de 6, 12 milímetros. Cara, a altura está como aqui? 50? 50, vai ficar 45. Centímetros. Mas aqui as placas são de milímetros. Então eu não posso usar 50 centímetros aqui. Eu tenho que usar milímetros. Tome muito cuidado com a unidade de medida. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Que aí, é aí que a galera mais erra. 1 centímetro tem quantos milímetros? Vocês sabem? 1 centímetro tem quantos milímetros? 10. Então aqui eu vou ter que fazer vezes 10. Agora está coerente. 500 milímetros. Placa de 6 milímetros mais placas de 8 milímetros vai atingir uma altura de 500 milímetros. Quem não entendeu isso, volta o vídeo, tá? Para você perceber o que eu estou falando. Se aqui está milímetros e aqui está milímetros, aqui tem que estar milímetros. Se aqui está a placa, aqui está a placa, aqui tem que estar placas. Certo? Então, as unidades têm que estar coerentes. Ok. Feito isso, vamos resolver. Você pode usar o método da substituição, você pode usar o método da adição, o que vocês quiserem aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho mais fácil eliminar o x primeiro. Vocês lembram como é que eu ensinei para vocês? Aqui no caso vale 1, né? Vou pegar esse 1, multiplicar essa linha. Vou pegar esse 6, multiplicar essa linha. Aqui, gente, o vídeo é mais coerente com a questão de como montar o sistema. A resolução vou ser um pouco mais rápido, porque não estou focado tanto em resolver a questão em si, o processo da questão. Sim, como montar um probleminha. Eu pergunto, vocês entenderam como montei o probleminha? Sim. Agora eu vou ser mais rápido. Aqui foram as placas, quantidade de placas, e aqui foram as alturas. A altura que essas placas atingiram. Então agora eu vou fazer a resolução, multiplicar essa linha por 6, aqui vai ficar 6x mais 6y. 6 vezes 74 dá quanto, hein? 444, não sei. Vai saber se eu errei. 6 vezes 4, 24, 6 vezes 7, 42, 42, 44, ótimo. 444. 444. Essa linha, vou multiplicar por 1, ou seja, vai permanecer a mesma. 1 vezes 6x é 6x. Aqui vai dar 8y. E aqui vai dar 500. Só que nós não terminamos ainda, né? Porque se eu somar as linhas, aqui vai dar 12. Aqui vai dar 14. Então eu não consigo eliminar ninguém. Vou ter que mudar o sinal de alguma linha. E aí você escolhe. Vocês lembram qual era a dica que eu tinha dado? Escolhe aquela O menor. que vai dar o menor valor para o outro. Se eu colocar menos 6 nessa linha, esse 8 vai ser maior do que esse. Então eu vou colocar 6 menos nessa linha. Porque aí, esse menos 6 aqui é menor que esse. Tá? Então eu vou multiplicar por menos 1 essa linha aqui. Troco o sinal do 6x, menos 6x. Troco o sinal do segundo, da linha toda.
troca o sinal desse aqui que vai ser menos 444. Aqui eu vou continuar copiando da mesma forma. E agora nós estamos chegando aonde que nós queremos. Aqui está negativo, aqui está positivo. Menos 6 e 6, corta. 8 menos 6 dá 2y. Igual. Copia igual, não esqueça. Não sei se dá para enxergar no vídeo, mas aqui tem o sinal de menos. 500 menos 444, alguém sabe de cabeça? 500. Menos 444? 56. Isso, 56. Passa o 2 dividindo. Isso igual a 56 dividido por 2. Aí divide, vai dar 28. Cara, vamos ver se eu cheguei onde eu quero. Y é a quantidade de placa de 8. Então eu tenho 28 placas de 8. Eu pergunto, foi essa a pergunta? Ele quer saber quantas placas de 8 tem? É. Sim ou não? Sim. Então já acabou. Eu nem preciso calcular as placas de 6. Eu nem preciso, nesse exercício, não precisa calcular o valor de x. Não precisa. Mas se eu quisesse calcular o valor de x, como é que eu faria? Você faz Pode de falar. modo mais rápido, você faz 74 vezes 28. Isso aí, senhorita. Ela tá esperta. De modo mais rápido, faz 74 menos 28. Você acha a placa de x. Ou, escreve a primeira aqui. X mais y igual a 74. Troca o y por 28. X mais 28 igual a 74. X igual a 74 menos 28. Faz a continha. Alguém sabe quanto dá isso? Mas não sei de cabeça não. Alguém sabe? Alguém sabe? O quê? Um detalhe, eu estou fazendo um rascunho aqui porque a lousa ela tá pequena para nós, mas vocês têm que fazer essa conta numa parte separada daqui, tá bom? Bem longe daqui. Alguém fez a conta? 46? Ótimo. X igual a 46. Eu tenho, só que a pergunta não era x e y. Isso é muito importante que tem gente, eu acredito que se tiver alguém de outra escola vendo o vídeo, tem gente que coloca a resposta, x igual a 46, y igual a 28. E deixa a resposta assim para o professor dar certo. E o professor vai lá e dá meio certo. Né? Ele desconta ponto. E eu pergunto, por que ele vai descontar ponto se você calculou o x e o y corretamente? Por que ele vai te descontar ponto? Ah, meu professor desconta ponto. Eu descontaria. Por quê? Precisa de um só, não pode ser dois. Não por isso. Você colocou na resposta da sua prova x igual a 46 e y igual a 28. E o seu professor vai lá descontar ponto. Por que descontar ponto? Não, você fez a conta. Resultados diferentes? Porque você não falou das placas tinha, né? Exatamente. Né? Eu calculei x e y, mas x e y veio da sua imaginação. Você tem que responder a pergunta. Quantas placas tem? Ah, tem tantas placas de 8, tem tantas placas de 6. E assim vai indo. Tá bom? Muito importante entender que tem perguntas que ele realmente quer saber do valor do x e do valor do y. E tem, principalmente em problemas, ele quer saber da pergunta que ele está falando, não do x e do y. Então é isso. Muito obrigado. Valeu.